Olá, eu sou a Marilza Juraski Ventura, sou do Grupo Fraternal Hilarion e mais uma vez estamos aqui para levar avante o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar do capítulo 95 do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O amigo oculto. Vamos focar no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, versículo 16, que diz: Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Então, esse capítulo começa assim. Os discípulos a caminho de Emaús comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Então os discípulos iam conversando sobre o Calvário. Então Jesus tinha acabado de ser crucificado e eles estavam perdidos, fazendo aquela pergunta: e agora? Como será sem Jesus? Estavam realmente preocupados com esta questão, porque na época eles não entendiam por que Jesus, porque tinha acontecido daquela maneira com Jesus. Eles acreditavam que de repente Jesus poderia mudar tudo se ele quisesse. Que eles ainda não entendiam que Jesus tinha vindo para fazer uma mudança de dentro para fora e não de fora para dentro. E nós temos que trabalhar em nós, na nossa vida, para que nunca precisemos fazer essa pergunta: e agora? Como será sem Jesus? Devemos agir na nossa vida de forma que nunca falte Jesus, de forma que Jesus sempre esteja presente em todos os momentos de nossa vida. Pensemos e hajamos para que sempre seja com Jesus. Eles não o reconheceram de imediato. Isso é uma lição para nós. Precisamos estar sempre atentos e sentir que Jesus sempre está conosco, principalmente nos momentos mais difíceis. Devemos perceber sua inspiração. Diz Lucas que os discípulos não o reconheceram, que seus olhos estavam meio que impedidos de o reconhecer, mas sentiam que a palavra do peregrino lhes fazia bem, dando-lhes novo ânimo. Porque Jesus é assim, chega de mansinho e nos conforta, nos estimula, nos ajuda. E muitas vezes, como aqueles discípulos, nem percebemos. De muitas maneiras recebemos ajuda do alto, com os nossos familiares que temos, que Jesus nos envia, através da nossa família. Uma vida inteira temos oportunidade de perdão, de resgate, com nossos mentores, nossos amigos espirituais que temos, que vibram e torcem por nós, que ficam tristes quando a gente desvia do caminho e ficam felizes quando a gente retorna ao caminho reto, ao caminho do bem. Nossos amigos, alguém que surpreende a gente quando estamos tristes, com um abraço, com um sorriso, com uma palavra. Ele nos ajuda também quando de repente abrimos um livro e vem aquela mensagem que precisamos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, sempre orando, acreditando, agradecendo, percebendo tudo que Jesus faz por nós. Jesus, ele veio como uma semente que se transformou numa gigantesca árvore e que mesmo após tanto tempo
continua gerando frutos. Ele chegou como um mísero peregrino àqueles que se afastavam de Jerusalém e exaltou a paz. E nós, o que fazemos quando temos problemas? Corremos, fugimos, não resolvemos? Como fizeram aqueles discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. E chegou Jesus e os resgatou. E fez com a sua palavra doce de paz, de conforto, com que eles retornassem a Jerusalém. Assim Jesus faz. Ele nos ensinou com Emmanuel nos ensina com estas palavras que não devemos fugir de Jerusalém. Não devemos fugir dos problemas, e sim resolver os problemas. Porque senão é como um círculo vicioso. Sempre, se não resolvemos, a questão sempre volta para nós. Então, vamos dar um fim quando acontecer. Vamos resolver. O que eu preciso fazer para resolver isso? O que Jesus faria? Arregaçar as mangas e fazer aquilo que Jesus faria. Nós somos os humanos, oscilamos, estamos num planeta de expiação e provas, mas Jesus nos dá todas as ferramentas através do seu evangelho para que possamos resolver todos os problemas que aparecerem na nossa vida. Basta que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e saber colocar em prática na nossa vida o evangelho de Jesus. Jesus, ele foi o ser mais iluminado que aqui já cruzou. Ele ocultou sua imensa grandeza para não nos cegar com sua luz inconcebível. E a proposta do Evangelho é granjear amigos. Quanto mais amigos, mais felicidade. E o maior amigo é Jesus. Jesus é o nosso bom pastor. Sempre vai atrás das ovelhas perdidas, nos busca, abre e clareia nossos caminhos. E agora, continuando a lição, ele diz assim: somente ao termo da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús, todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Então, no término da viagem, já na hospedaria, nos capítulos 30 e 31, do mesmo capítulo 24, Lucas diz: e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram. Era o Mestre. Era Jesus. Eles abrem os olhos de ver, saem daquele estado psíquico onde estavam. Esta é uma grande lição para nós. Vamos trazer essa lição aqui para nós, na nossa vida. Nunca deixemos o medo e a desesperança nos cegar espiritualmente. Que possamos enxergar sempre as verdades de Jesus com Jesus. E saibamos que Jesus busca os perdidos. Quando a gente fica assim, deixando o medo e a desesperança nos cegar espiritualmente, são como ervas daninhas. E as ervas daninhas sufocam as plantas e impedem que elas tenham um crescimento saudável. Então, esses sentimentos ruins, como o ódio, a ira, a falta de perdão, a desesperança, a tristeza, impedem nosso crescimento espiritual.
e não nos deixe enxergar que tudo que precisamos para crescer e ser feliz está bem ao nosso lado, como o peregrino que chegou e confortou aqueles que careciam, e eles, com os olhos fechados, não conseguiram perceber. Naquele momento, Jesus é tudo. O mestre dos mestres é singelo e sutil na sua maneira de nos alcançar e ajudar, como alcançou e ajudou aqueles discípulos a caminho de Emaús. Ele esclarece de modo simples as verdades, abre a janela e clareia e traz a esperança de volta. Jesus é assim, né? E aí, continuando, quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Nem que seja só por um momento, vamos nos lembrar dos acontecimentos da cruz e nos colocarmos dentro dele. A humildade do Cristo, seu amor, encanto, coragem e sabedoria. Ali Jesus nos ensinou o valor do perdão, a importância da paz, daquela paz que vem de dentro de nós. Ele nos mostrou os sentimentos mais nobres e profundos que estavam dentro dele, que se expandiram, invadiram todos os cantos e chegam até nós, até hoje. Se nos colocarmos nesta situação, vivendo junto com Jesus o que ele viveu na cruz e sentiu, Emmanuel tem razão. Jamais poderemos olvidar. E continuando ainda o que está escrito lá no capítulo, muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não os contempla, seguros e livres na hospedaria da confiança. Mundo afora, demorando, trilhos escuros. Mundo afora aqui é a vida que vivemos, nossos erros, percalços, quedas. Trilhos escuros, sentimentos ruins, ódio, rancor, ressentimento, tudo que nos causa dores terríveis. E é nestes momentos ruins da nossa vida, quando as esperanças estão quase perdidas, que chega Jesus e nos arrebata. Ele arrebata esses viajores transviados que somos todos nós. E ele não sossega, não desiste de nós até que perceba a nossa segurança, que fomos amparados. E olha só, depois, uma vez amparados, podemos amparar. E aí podemos ajudar Jesus como seus discípulos. Olha que coisa bonita, olha que coisa grandiosa. E é por isso que o Evangelho de Jesus é eterno, é infinito, nunca termina. Seus ensinamentos. O que significa livres na hospedaria da confiança? Aqui podemos dizer que essa hospedaria é o Evangelho de Jesus, um verdadeiro manancial inesgotável de ensinamentos que nos levam à paz, alegrias, felicidades, tudo que buscamos para nós, para quem amamos. E Jesus sempre busca esses viajores. Ele buscou Saulo de Tarso quando estava a caminho de Damasco e o trouxe à realidade. Ele buscou Maria de Magdala quando ainda vivia nos caminhos da viciação, salvando-a. Desde sempre, Jesus consola e reergue quem necessita. E tanto Saulo de Tarso, que virou Paulo de Tarso, Maria de Magdala, são seus vasos, são, como ele disse, né, e levam a sua palavra, o seu verbo, levaram. São personagens importantíssimos no Evangelho de Jesus. E ele os resgatou. Chegou do ladinho deles e os salvou. E assim ele faz com todos nós. Jesus nunca desampara.
Nos caminhos de Emaús, estava ele lá, a salvar aqueles discípulos. Mas ele está em todos os caminhos. Onde quer que esteja um ser, um espírito, precisando dele, ele chega e ele ilumina tudo e todos com sua luz, seu brilho, seu amor inesgotável, sua luz resplandecente. Jesus é nosso abrigo, seu evangelho, nossa hospedaria. Vamos sempre sentir esse amigo oculto, amigo com A maiúsculo, denotando a grandeza de seu amor por nós. Senti-lo à nossa frente, ao nosso lado, embaixo, mas principalmente senti-lo dentro de nós. E nunca o ouvidemos. Com amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.